Fala galera, começando mais um Take 23, eu sou Samuel Victor e eu tô aqui hoje pra falar de Shazam, a nova grande aposta da DC para os cinemas, o que vai colocar ela nos trilhos. É uma grata surpresa e eu vou explicar aqui o porquê. Só lembro de deixar aqui avisado que esse vídeo não tem spoilers, pode ficar tranquilo para não prejudicar a sua experiência nos cinemas. Eu não vou contar o que acontece exatamente no filme, eu vou falar que a gente tem nos trailers e as minhas primeiras impressões, já que eu assisti esse filme ontem, praticamente uma semana antes da estreia. Então fica ligado. O vídeo tá muito bom e chega aí! Bem galera, aqui eu vou falar os pontos fortes e os pontos fracos, as minhas primeiras impressões com esse filme logo após sair do cinema, já que eu assisti ontem à noite, tô gravando isso agora pela manhã pra postar pra vocês verem antes da estreia o que eu achei do filme, as minhas críticas e tal. Por isso que eu vou fazer essa questão de pontos fortes, pontos fracos e no final eu faço meu veredito dizendo se vale mesmo a pena pro cinema, se é realmente bom e se a DC acertou. Esse filme ele é bem diferente de tudo que a DC já fez nesse universo compartilhado dela, desde o Homem de Aço, Batman vs Superman, todos esses filmes que vieram depois. Esse filme é bem diferente de tudo aquilo, principalmente pelo lado divertido. Esse filme ele é extremamente divertido, tem boas piadas, funciona para criança, para adolescente e para o adulto. Ele é meio que um filme lá da sessão da tarde dos anos 90, mas sem ser bobão demais. Ele funciona muito bem, agrada todo mundo e deixa você empolgado durante toda a sessão. Pra mim, o humor dele funciona até mais que no próprio Aquaman, que o Aquaman teve essa virada de chave e tal, é muito voltado pra ação, mas tem um bom humor aplicado no filme, com boas piadas e tal, e personagens carismáticos. Esse filme aqui, basicamente, é o Aquaman multiplicado por 10, porque ele funciona muito bem, sem exagerar, lógico, tem muitas piadas distribuídas durante o filme inteiro, todo mundo tem muito carisma, sempre bem cativante e tal, mas não é aquela coisa que é feita só pra fazer piada, não. As crianças aqui são um grande acerto para esse filme, funcionou muito bem como plano de fundo, como coadjuvantes, apesar dos dois principais também serem crianças, eles funcionam muito bem, tem uma sinergia muito boa, a ligação com eles, mas as crianças coadjuvantes também são um ponto muito legal nesse filme e tem o seu peso para a história, ou seja, o bom humor é o grande ponto forte desse filme e funcionou extremamente bem, é muito divertido Shazam. Esse humor bobo, ele se permite aqui funcionar, essa coisa mais pastelona, por quê? Porque são crianças ali se tornando heróis. Cara, é literalmente uma criança se tornando herói, é uma criança com os seus 12, 14 anos, nessa faixa aí, nem chega a ser adolescente ainda, e ela tem muitos poderes. Ou seja, com possibilidades enormes e tal. E o filme brinca muito com isso. O legal dele é literalmente isso. É uma criança se tornando herói e ela se descobrindo como herói, mas não se tornando aquela pessoa, eu tenho que salvar a vizinhança, não sei o que, aquela pessoa se tornando como se fosse um herói sério. Não, ela brinca muito com os poderes dele, com as possibilidades de ter a capacidade de um herói. Então ele vai se descobrindo aos poucos e à medida que ele vai se descobrindo, são coisas hilárias, são situações muito divertidas e o que normalmente aconteceria se uma criança tivesse poderes. Ele é um bom filme de origem, funciona sim, bem legal, funciona pra quem não é fã, funciona pra quem tá indo só lá ver um filme de herói no cinema, mas também funciona muito bem pra quem é fã, é uma adaptação muito bem feita dos quadrinhos. O roteiro fica bem fechado, tem os seus pontos positivos e negativos, eu vou falar um pouquinho mais disso lá pra frente, mas é um filme de origem que funciona muito bem, deixa tudo explicadinho e você conhece muito bem quem é o Shazam, a origem dele e quem são as pessoas ao redor dele, inclusive a partir do vilão. Os efeitos visuais estão muito bem nesse filme, inclusive melhor do que no Aquaman. Aquaman tem pra mim, teve muitos pontos negativos em relação ao CGI, o que não acontece nesse filme. Os pontos negativos desse filme eu vou falar em relação ao CGI já, quando eu pegar essa parte dos pontos que eu achei um pouquinho mais fracos nesse filme, mas no geral o CGI funciona do começo ao fim, foi muito bem aplicado, feito com muito cuidado, é muito bonito esse filme acima de tudo, tem uma boa fotografia, não é uma fotografia espetacular, até porque esse filme não é uma coisa pra ser uma arte, tá? Um filme de Oscar, lógico que não, mas ele funciona muito bem e te entrega uma boa fotografia, principalmente em relação ao uso das cores, que esse é um filme bem colorido e funciona muito bem. Cada um das personagens ali, cada uma das crianças tem o seu valor, e a caçula deles lá, que faz a Darla, da família do Shazam, é incrível, aquela criança, aquela menina rouba a cena, funciona muito bem e dá um tom de humor ainda maior, com uma coisa mais meiga e tal, cara. Ela rouba a cena, funciona muito bem nesse filme, é um dos pontos fortes sim, aquela criança deu um ar diferente pra esse filme e funcionou muito bem. O Fred é um fanboy da DC, né, porque assim, Shazam, ele tá dentro desse universo da DC compartilhado, ou seja, existem heróis naquele mundo.
Então eles se permitem brincar com isso daí, fazem todo o tempo referências aos filmes da DC, aos heróis da DC que existem nesse universo. Então ele se permite brincar com toda essa questão, é muito legal porque ele zoa com ele mesmo e com esse universo da DC. Então o Fred, como é um fanboy da DC nesse universo, ele brinca também com isso e tal, e até na relação dele com... Ele tem duas relações diferentes, com o Billy e com o Shazam, que é o Billy quando tá transformado adulto, tá transformado em herói. Porque quando o Fred tá com o Billy transformado em Shazam, eles brincam muito mais, tal, eles se exploram muito mais em relação a se descobrir, essa questão do humor e tal. E quando estão os dois como crianças, eles ficam muito mais com a parte mais dramática e tal, criando uma relação de irmãos. Então são dois pesos diferentes para dois momentos diferentes do filme. Isso é muito bem explorado. Eu tô falando que as coisas funcionam muito bem nesse filme porque elas funcionam. Ele acertou em muitos pontos, e um dos pontos foi usar o Zachary Levi como protagonista. Ele como Shazam tá perfeito. Eu não enxergo outra pessoa agora fazendo esse herói. Ele parece que foi escolhido a dedo, certíssimo, para poder ser o Shazam. Ele emprega muito bem. E você percebe ali que quando o Billy se transforma em Shazam, que ele vira o Zachary Levi, né, que faz o Shazam, você percebe que continua a personalidade da criança, a personalidade daquela pessoa jovem. Não fica como se fosse um adulto querendo fazer uma criança, entregando uma coisa super boba e tal, extremamente artificial. Não, você consegue meio que pegar, ver que foi transportada a personalidade da criança para o adulto. E o Zachary Levi entrega isso de uma maneira tão natural que funciona extremamente bem. Não é como se fosse um adulto imitando uma criança, fazendo de uma coisa muito boba e tal, e ficando extremamente artificial. Não, acertou muito bem, Zachary Levi tá perfeito nesse filme, o cara tem um carisma absurdo e pode crer que é um dos melhores heróis que a DC apresentou pra gente nesse universo compartilhado dela, com certeza. Pra mim, ele é o melhor filme da DC nessa nova fase, de longe, tranquilamente eu falo isso. Eu assisti a todos os outros filmes nos cinemas e esse, pra mim, é perfeito. Em relação aos outros da DC e tal, ele é o melhor filme da DC nessa nova fase. Eu não tô falando dos filmes antigos, estou falando desse universo compartilhado. E é a primeira vez que em todos esses filmes da DC que eu fui ver no cinema, é a primeira vez que eu vi as pessoas ao final do filme aplaudirem a DC, aplaudirem o final do filme. É a primeira vez que eu vejo isso e foi assim, unanimidade dentro daquela sala. Os problemas que eu vi nesse filme são praticamente nulos, são coisas muito básicas, assim, que você pode se incomodar um pouquinho, mas que não prejudica em nada o filme, porque ele flui muito bem dentro de todo o tempo que você fica naquela sala de cinema. Primeiro, o roteiro ser muito básico. Apesar dele funcionar e explicar o filme bem direitinho, você entender quem é o Shazam, as motivações, tudo mais, inclusive do vilão, no caso do filme, você vê que pode parecer superficial, mas a realidade, o grande problema desse roteiro é que ele é previsível demais. E principalmente isso leva a outro ponto, que é o vilão. O vilão, ele funciona nesse filme aqui basicamente como o oposto do herói. E só. Você vê que ele não é um vilão que se impõe e não sei o que é extremamente poderoso e tal, você não consegue enxergar isso. Principalmente quando acontece lá o plot do filme, que é a parte principal. Aí é que você entende que realmente aquele vilão tá ali só pra ser o oposto do herói e que em momento nenhum ele teria condições de realmente ganhar. E o roteiro te entrega isso desde o começo, então esse é o ponto fraco do filme, que ele tem um roteiro que funciona muito bem, deixa tudo explicado, mas você percebe que ele é extremamente previsível. E por último, a trilha sonora desse filme é incrível. Tem grandes músicas, tem músicas extremamente conhecidas, mas a gente não tem a oportunidade de curtir elas no filme, porque quando ela começa a tocar, praticamente são cortadas e levadas a um tom de que a gente não consegue nem escutar mais, elas são sobrepostas por outras coisas e acaba você não curtindo a trilha sonora desse filme, que tinha tudo pra ser algo incrível, assim, tipo como Guardiões da Galáxia, que você usa muito mais as trilhas, que você consegue desfrutar mais daqueles sons, todo mundo conhece as músicas e tal. Aqui você tem grandes músicas, mas o filme não te deixa curtir aquilo. Então, pra mim, eu fiquei realmente incomodado com isso, porque quando você tá começando a curtir a música, eles cortam e praticamente sobrepõem de uma maneira que não ficou legal. Pra mim, eles poderiam ter usado mais essas trilhas, porque o filme é incrível, principalmente quando sobe os créditos, que você vê as músicas que estavam lá dentro desse filme, aí você percebe que eles perderam uma boa oportunidade de cativar ainda mais o público. O meu veredito pra esse filme é que ele é extremamente divertido, melhor que Aquaman, é o melhor filme pra mim da DC, nesse novo universo compartilhado. Os atores e atrizes são extremamente carismáticos, os personagens deles funcionam muito bem, tem uma sinergia muito legal entre todos eles, e
esse filme é uma escolha acertada da DC e de agora tem uma fórmula aí para que no futuro ela consiga fazer mais filmes como esse. Não que todos precisem ser uma comédia escrachada como esse daqui, uma coisa bem humorada e tal, não, mas agora ela sabe como usar a comédia dentro dos seus filmes e ver que as coisas não precisam ser muito escuras e podem ser um pouco mais coloridas. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo já sabe, deixa aqui o seu like, porque ele é muito importante aqui pro canal. Me fala também a sua experiência com Shazam no cinema, diz o que você achou desse filme e se a DC finalmente acertou a mão e daqui pra frente vai ter um futuro brilhante ou não. Me diz também, se você não foi esse filme, se você ainda não foi ver, diz pra mim aqui se você quer ir ver, quais as suas expectativas pra Shazam, e se não é inscrito, se inscreve também e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. São vídeos novos toda semana, sempre com uma crítica, com uma análise e trazendo notícias do mundo dos cinemas e da cultura própria pra vocês. Eu vou ficando por aqui, te vejo numa próxima, valeu, falou!